O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, edição em que vamos falar sobre a vitória da Alemanha, a boa vitória da Alemanha contra Portugal lá na Allianz Arena. Um jogo que parecia que seria dramático ali no início, quando Portugal saiu na frente no placar, mas a Alemanha conseguiu a virada, conseguiu emplacar 4 gols e teve uma atuação convincente para garantir os seus 3 primeiros pontos nessa Euro. E para me ajudar a dissecar, a analisar o que aconteceu ao longo dos 90 minutos dessa partida cheia de estrelas do futebol europeu, eu recebo, como de costume, 2 outros integrantes da equipe do Chucrute FC. Dessa vez, estou ao lado de Vitor Lederman e de Simone Paiva. Dou primeiramente as boas-vindas a você, Simone. Tudo bem por aí? Seja muito bem-vinda. E aí, Guilherme, Vitor, ouvintes do Chucrute, estou dando a minha voz, né? Que as caras ainda a gente não faz em vídeo, Chucrute. Fica aí um projeto futuro. Depois do fim da Bundesliga, a Eurocopa já chegando, né? Hoje já começou a terceira rodada, mas vamos falar desse segundo jogo da Alemanha que, olha, foi surpreendente. Pois é, a Eurocopa andando rápido, inclusive, porque eu estou participando de um pequeno bolão, né, de resultados da Euro. Esses dias eu preenchi os resultados da segunda rodada inteira. Eu pensei, tenho alguns dias de folga para completar o da terceira rodada. Aí hoje começa o jogo da Itália e eu pensei, não completei o bolão da terceira rodada, não coloquei os meus palpites para a terceira rodada. Ou seja, estou perdido nesse bolão. E com você, Vitor, tudo certo por aí? Seja muito bem-vindo. Moin, moin, hallo, servus, endlich, para quem entende alemão, entendeu o que eu quis dizer, finalmente, eu vou dizer finalmente em dose tripla, finalmente porque o meu futebol voltou, na quinta-feira fui lá voltar a ser o goleiro do time da terceira divisão do PSV Duisburg, e finalmente o treino voltou. Nossa, que delícia poder voltar a estar lá no campo, né? Ou melhor dizendo, no salão. Segundo, finalmente, porque também os bares reabriram e eu pude ver o jogo ontem num bar que estava com um clima bastante legal. E também foi a primeira vez em meses que eu fui num bar tomar aquela lourinha gelada. E finalmente, porque finalmente a Alemanha fez um jogo convincente, né? Esse é o terceiro finalmente. A Alemanha acho que não fazia um jogo tão bom assim. Eu não consigo lembrar a última vez, né? Pelo menos coisa de 5 anos. Levando em conta o adversário, a grandeza do jogo. E dessa vez sim, a Alemanha jogou bem, deixando aí os alemães bastante felizes. Comemoração ontem rolando solta, muitos gritos. Parecido como é no Brasil, lembrou até um pouco o Brasil. Os carros buzinando na rua, como não poderia deixar de ser. Legal demais saber que o clima tá assim, com a volta dos bares, com os bares abertos para o público, com o público também no estádio, né, na Allianz Arena, mesmo não sendo capacidade máxima, já traz um clima diferente para a partida, e esse clima todo resultando numa vitória da Alemanha contra Portugal, uma vitória convincente do time dirigido pelo Joachim Löw. Antes da gente começar o nosso debate sobre a partida, dou aqueles recados de sempre. Muito obrigado a todos vocês que nos escutam. Se você está conhecendo a gente agora, se você está começando a ouvir o Chucrute FC agora, conheceu a gente por causa da Euro, continue seguindo a gente disponibiliza todos os nossos episódios nos principais agregadores de áudio, nas principais plataformas de áudio, também no YouTube, se você preferir.
Fazer um agradecimento também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR. E vamos lá então analisar essa vitória da Alemanha por 4-2. Olha, teve um episódio bem curioso nos últimos dias, antes desse jogo contra Portugal, que foi revelado pelo Mats Hummels numa entrevista que ele concedeu. Ele tem um filho de 3 anos e o próprio Mats Hummels falou que o filho de 3 anos dele não sabe o que é um gol contra. Ou seja, quando o Hummels fez o gol contra a França, o filho dele comemorou. Afinal, bola na rede, o pai dele tinha empurrado para o gol, o filho dele comemorou. Espero que o filho do Hummels tenha entendido que a Alemanha venceu Portugal por 4-2 nesse sábado, porque Portugal deu também sua parcela de ajuda ao marcar 2 gols contra. Ou seja, não falta gol contra nessa Euro, não falta gol contra em jogos da Alemanha, mas acho que o grande destaque do time alemão nessa partida contra Portugal foi o Robin Gosens, o jogador da Atalanta, que merecidamente recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. Ele e o Joshua Kimmich, na minha opinião, foram decisivos para o resultado. Eles dois participaram dos 4 gols da Alemanha, não necessariamente com uma assistência ou com o gol, mas participaram pelo menos da construção das jogadas. E o jogo do time alemão passou muito pelos dois, passou muito pelos lados do campo. Queria ouvir de você, Simone, o que você achou dessa partida. Para você, o Robin Gosens está longe de ser uma novidade, você curte também muito o campeonato italiano. E o Robin Gosens é um produto da Série A, é um produto dessa Atalanta que vem fazendo bons desempenhos nas últimas temporadas. Exatamente, Guilherme. O Robin Gosens, já conheço ele de um bom tempo. Aliás, ele é uma cria do futebol italiano, né? Ele nunca jogou na Bundesliga. Ele fez a carreira dele no futebol italiano, desde da base, assim. Então, assim, eu até postei ontem no Chucrute. Você já conhecia o Robin Gosens? Ele é novo, né? Está conhecendo. E, assim, foi a partida dele ontem foi, assim, incrível. Tanto que na hora que o Joachim Löw fez a substituição, você deu para perceber a diferença que ele fez ao time e a diferença técnica do substituto dele, né? Então, assim, a partida dele foi, eu acho que assim, ele fez assim, deixa eu me apresentar aqui para os alemães que ainda desconfiam de mim, né? Já que eu nunca joguei por aqui. E foi uma partida, assim, ele tem uma capacidade de, tanto para atacar quanto defensiva muito boa, né? Você percebia que a Portugal não tinha uma liberdade, né, pelo lado dele, a liberdade que ganhou no segundo tempo, quando ele foi substituído. E assim, eu acho que assim, foi um achado incrível para esse time da Alemanha. E eu acho que o jogo em si, né, o jogo foi, tipo, surpreendente. Eu já contava, assim, que a Alemanha ia passar outra perrenga, assim. Não achava que ia perder, assim como você. Eu não tô participando de bolão, tô participando daquele joguinho no site da UEFA, que tem os prognósticos do jogo, né? Falei meio inglês no negócio, né? E tinha eu tô colocado participando disso também. Um empate. É só traduzir como bolão. E eu apostei nesse bolão no site da UEFA que ia ser empate, né? Eu confiava eu acreditava que a Alemanha ia fazer um jogo bem burocrático, como fez com a França, um time sem intensidade, sem objetivo, né? A gente viu um time que parecia congelado, assim. E aí, quando começou o jogo, depois do gol de Portugal, eu falei, gente, o que esse povo tomou? Tomou cerveja antes de entrar em campo? Porque o time, assim, o time entrou com uma intensidade muito diferente dos jogos que a gente tem visto dessa Alemanha. Que nem o Vitor falou, eu não lembro a última vez que eu vi a Alemanha ganhar dessa forma, porque, sinceramente, eu não lembro a última vez que eu vi um jogo tão bom da Alemanha. Então, assim, foi um jogo muito surpreendente, o time muito intenso, e eu espero que continue assim, né? Eu espero que o Joachim tenha encontrado esse termômetro, esse ritmo de jogo, né? Eu ainda acho que tem peças nesse time que ainda não se encaixaram. Eu acho que talvez
O Gundogan talvez seja um jogador, aquele jogador fantasma que a gente não vê tanto, mas eu acho que talvez com o Goretzka voltando de lesão seja uma opção mais interessante. Eu acho que funciona melhor. E sobre o Kimmich, meus caros, sobre o Kimmich pode jogar no gol que ele vai jogar bem, apesar dele ser baixinho. Ele dá um jeito. O bicho é bom, cara. Ele tá jogando, né? Ele jogou a temporada inteira praticamente, né? Mais avançado no Bayern de meia, né? E agora ele voltou para lateral por uma deficiência da seleção alemã. Mas assim, é fantástico. Ele é um cara assim fantástico e espero assim que falem mais do Kimmich, né? Por ele ser de uma posição um pouco mais meio defensiva, talvez coloquem, né? Ainda que ele seja muito atuante na frente, não falem tanto. E porque ele joga no futebol alemão, mesmo sendo no Bayern, né? A gente sabe como funciona esse jogador de futebol, mas foi um ótimo jogo da Alemanha, assim. E eu vou deixar para o Vitor, porque o Vitor sempre tem aportes mais interessantes. Na comparação com o jogo da França, na comparação com o jogo de estreia, o Joachim Löw não mexeu nem na formação, nem no time titular. Foram os mesmos 11 jogadores para campo. E essa partida contra Portugal deu um bom argumento para o Joachim Löw manter essa formação daqui em diante também, né? Porque essa formação dá bastante liberdade para o Gosens pela esquerda, para o Kimmich pela direita. E aí a gente pode discutir novamente onde o Kimmich influencia mais em campo, onde ele exerce mais influência em campo, mas na direita ele conseguiu ir muito bem contra Portugal. E repito, Gosens e Kimmich participaram dos 4 gols, seja na construção ou ali na conclusão das jogadas, e isso é impressionante. E os gols da Alemanha surgiram assim, de forma até parecida, se a gente comparar os 4. A jogada começava de um lado, na direita, por exemplo, com o Kimmich, e aí o ala do lado oposto, no caso o Gosens, estava lá na grande área para participar da finalização da jogada, com uma assistência ou empurrando a bola para o gol. E o contrário também acontecia, a gente viu no segundo gol, quando a bola estava avançando pelo lado esquerdo com o Gosens, o Kimmich entrava na área para participar da finalização da conclusão do lance. A gente viu no segundo gol o cruzamento do Müller, né, após uma jogada com o Gosens, e o Kimmich aparecendo ali dentro da grande área como um atacante para empurrar a bola para o meio e o Rafael Guerreiro acabar marcando o gol contra. Acho que os 4 gols mostram uma linha de raciocínio muito bem definida, mostram muito bem como a Alemanha conseguiu atacar e como conseguiu marcar os seus gols contra a seleção portuguesa. Quero te ouvir agora, Vitor. O que você achou dessa partida da Alemanha? Quais são os seus destaques desse jogo? Eu acho que isso que você falou foi o que eu ouvi exaustivamente desde ontem nos vários podcasts aí que eu escuto, né? Que a Alemanha soube fazer muito bem esse balanço entre o lado direito e o lado esquerdo. Isso é um conceito que o Guardiola ele utiliza muito, né? A ideia dele é povoar muito um lado em determinado momento do jogo, né? Numa jogada, e a Alemanha fez isso pelo lado direito, com Kimmich, com Ginter. Dessa vez, até o Gundogan veio trocar passes ali mais por esse lado direito, e aí você atrai toda a marcação portuguesa para esse lado, e numa invertida você acha o homem livre justamente no lado oposto, no lado esquerdo. Esse homem livre era o Gosens, e essa achada da Alemanha fez com que o Gosens fosse o melhor jogador da partida, né? Essa foi a base de construção do jogo da Alemanha. Portugal não soube defender isso, né? Muita gente até colocou na conta do Semedo, porque ele em teoria seria o homem para marcar o Gosens, mas isso é muito mais uma falha coletiva do que uma falha individual, porque o Semedo, ele ao mesmo tempo ele tinha que fechar a marcação também, porque se ele fica mais perto do Gosens, ele também deixaria, por exemplo, o Gnabry livre em vários momentos para infiltrar, né? É o tal conceito da amplitude, de alargar o campo. Ou seja, você tem Kimmich de um lado, Gosens do outro. Quando os dois estão bem rentes à lateral, você obriga das duas uma. Ou você obriga a defesa adversária a fazer o que Portugal fez, né? Fechar esse lado onde está o setor da bola, e aí você acha um homem livre na esquerda, ou então você, dessa maneira, espalha os jogadores de Portugal pelo campo, os jogadores defensivos, e você consegue infiltrar com os jogadores por dentro.
né? O próprio Miller fez isso algumas vezes na partida. Oi? E com cobertor curto. Exatamente, né? E aí a Alemanha, enfim, soube fazer isso muito bem. Assim, vamos lá. E aí, algumas coisas para a gente falar em relação a isso. Primeiro, eu acho que as duas maiores questões, ou mesmo críticas pelo menos na parte tática, né, do Joachim Löw, acho que desde antes mesmo da Euro começar, onde jogaria Joshua Kimmich e o esquema com 3 zagueiros. E quando você quer decidir qual é o melhor nesse sentido, a resposta não pode ser o Kimmich tem que jogar no meio porque não deu certo contra a França, e a resposta também não pode ser o Kimmich tem que jogar na ponta, na lateral, na ala, porque deu certo contra Portugal. Né? Não existe definições. A gente não pode pegar nem por um jogo e definir algo, e nem dizer que onde um jogador joga, ou se o esquema com 3 zagueiros ou com linha de 4 vai definir como que uma equipe vai jogar. Né? Depende muito mais o estilo que a equipe adota. Né? Eu acho que é isso que a Alemanha soube mudar do jogo contra a França para esse. Né? O próprio Löw, ele, depois do jogo contra a França, ele falou assim, faltou basicamente profundidade e a gente assumir mais riscos no terço final de campo. E dessa vez a Alemanha fez isso. Até por saber que, diferente do caso francês, Portugal não tinha um Mbappé para acelerar nas transições. Né? Os gols de Portugal, eles saem num, entre aspas, erro de bola parada da Alemanha, bem entre aspas, né? Porque é num escanteio, e aí Portugal corta rápido e consegue, num contra-ataque bem feito, fazer o primeiro gol. E o segundo gol sai numa bola parada que a defesa da Alemanha cochila claramente e Portugal chega ao segundo gol. Né? Então, eu acho que a Alemanha se arriscou mais. Eu acho que o que mais representa isso é que o Ginter foi muito mais profundo nessa partida do que no jogo contra a França. Né? E aí isso ajudou a Alemanha a ter a profundidade pelo lado direito para poder conseguir inverter os lances lá para o lado esquerdo para o Gosens, como a gente já falou. Né? Então, acho que isso acabou fazendo muita diferença. A Alemanha topou assumir mais riscos e foi muito mais, teve muito mais profundidade do que tinha tido no jogo contra a França, além do que uma óbvia mudança de postura, né? Você teve jogadores, sinceramente, achei jogadores com mais fome de jogo. Contra a França achei eles passivos demais, não passivos no sentido de não ter a bola, ao contrário, né? Mas no sentido de tocar a bola de lado e não tentar um algo a mais. E dessa vez, claro que a defesa de Portugal também permitiu isso, mas a Alemanha conseguiu jogar melhor. A movimentação de Gnabry, Miller e Havertz funcionou muito melhor. Aliás, você falou que tanto o Kimmich quanto o Gosens de alguma maneira participaram nos 4 gols. O Miller participou em 3 desses 4, né? Por isso que eu falei que o Miller por dentro também soube atuar muito bem. Foi o tal do Raumdeuter, né? Para quem não conhece, é uma definição que o Miller deu a si próprio quando perguntado qual é a sua posição. Você é centroavante? Você é meia? O que você é? E o Miller ele fala, eu sou o Raumdeuter, que é uma palavra em alemão que basicamente é um indicador de espaços, se a gente for traduzir ao pé da letra. E isso realmente o Miller sabe fazer muito bem, sabe ler os espaços, sabe explorar muito bem eles, e foi essencial nessa partida também, né? Então, acho que, enfim, né, foi uma outra Alemanha, uma Alemanha muito mais qualificada e que com um adversário que tem um nível muito bom, para muita gente até melhor do que a própria Alemanha, inclusive para mim, a Alemanha basicamente foi muito melhor do que a seleção portuguesa. Pois é, o Thomas Miller participou de gols atuando pelo lado direito, ali perto do Kimmich, também participou de gol atuando ali pela esquerda, junto com o Gosens. Miller estava aparecendo em vários cantos do ataque, apesar das estrelas terem sido os alas, tanto o Miller quanto o Havertz acho que também ajudaram muito a Alemanha para fazer a bola chegar neles, para fazer a bola chegar nesses 2 jogadores de lado de campo, e a partir daí os gols da Alemanha acabavam saindo. E trago outra coisa que o Joachim Löw falou depois do jogo contra a França, Vitor, porque ele elogiou bastante a atuação defensiva dos franceses. Ele disse que defensivamente, se defendendo, o time da França é um dos melhores do mundo. E talvez ele tenha razão nisso mesmo.
E acho que isso fez a diferença na comparação desse jogo contra Portugal. O próprio Thomas Miller, depois do jogo desse sábado, comentou que o time sabia que defensivamente Portugal não tem na defesa uma das suas grandes forças, uma das suas grandes fortalezas. E a Alemanha soube se aproveitar muito bem disso. Se no jogo contra a França a Alemanha estava fazendo também cruzamentos na área a partir do Gosens ou do Kimmich, mas não estava encontrando ninguém lá na frente do gol do Lloris, isso também se deve muito à capacidade defensiva da França, que tinha o Varane em um dia muito bom, afastando tudo que aparecia pelo alto. Contra Portugal... Mas o ataque da Alemanha facilitou o trabalho do Varane, né? Sem tirar o mérito dele. A Alemanha não foi bem contra a França. Sim, também. Muitos cruzamentos ali vindos da intermediária, né? Sim, exatamente. Dessa vez não. Foi justamente a questão da profundidade que eu citei, né? Muito mais ultrapassagem pela direita ou mesmo as inversões pela esquerda. E aí os cruzamentos, eles eram muito mais certeiros no sentido de conseguirem levar mais perigo, de não ser da intermediária, como você bem disse. Uhum. E eu lembro até de um lance do jogo contra a França ainda, em que a gente comentou na última edição do Chucrute sobre ele também. Eu acho que o Kimmich é quem cruza da direita e o Gosens estava lá na grande área, pronto para cabecear para o gol. E aí acontece aquela trombada com o Pavard, que o Pavard fica ali alguns segundos até desacordado. Sim, já era um indício do que a Alemanha estava tentando fazer, mas que não executou muito bem na estreia contra Portugal. Isso funcionou muito melhor, um pouco por melhoria da Alemanha, né, mas também por uma fragilidade defensiva de Portugal. E Simone, acho que vale a gente valorizar muito também essa vitória alemã, porque o cenário não parecia muito bom depois do gol de abertura de Portugal, depois do primeiro gol do jogo, marcado pelo Cristiano Ronaldo. Porque a partir daquele momento a gente sabia que seria um pequeno ataque contra a defesa, mais ou menos o que aconteceu contra a França. E a Alemanha já vinha mostrando em partidas recentes alguma dificuldade para quebrar essas defesas quando elas ficam muito recuadas. Nesse jogo contra Portugal, a Alemanha encontrou soluções muito boas para quebrar essa defesa em um bloco mais baixo. Exatamente, eu acho que já vinha de um histórico de maus resultados da seleção alemã, né? Acho que todo mundo lembra da derrota da Alemanha para a Macedônia do Norte. E aí veio com o primeiro jogo da Euro, né? Eu acho que mesmo mudando o tipo de competição, mas a Alemanha já vinha com uma expectativa muito baixa, né? E essa mudança de perspectiva, de postura em campo foi, assim, acho que totalmente inesperada para quem acompanha a seleção alemã no contexto do Joachim Löw, né? E quando Portugal fez o gol, eu estava acompanhando o jogo, né, pelas redes, né, com os amigos, né, porque ainda estou aqui isolada. E ele falou: a Alemanha não vai nem empatar, imagina virar esse negócio, né? Já tomou gol. É bom lembrar que a Alemanha tinha feito um gol que tinha sido anulado, né? Mas aí Portugal veio naquele contra-ataque, a gente fala, pronto, né? Já derrubou a defesa da Alemanha, já era. E não foi assim, parece que virou uma chavinha e a Alemanha ligou assim, e mudou completamente, conseguiu a virada assim rápido, né? Logo fez o 1-1, logo já fez o 2-1, né? Já mudou e trouxe aquele sentimento de o que está acontecendo aqui para Portugal, né? Que você viu um Portugal assim que não encontrava brechas, que não conseguia se colocar, né, dentro do jogo. E é interessante quando a gente vai olhar. Eu fui olhar as estatísticas do jogo contra a França e contra Portugal. E assim, tirando o contexto de chutes a gol, e ainda que não teve grandes diferenças, né? A Alemanha no jogo com a França teve 10 remates a gol e foram 13 contra Portugal. E número de posse de bola, passes certos, tudo mais. A Alemanha manteve a média do mesmo jogo da França. Mas é interessante a gente ver como a perspectiva e a intensidade mudar isso dentro do jogo, né? O modo dos jogadores se comunicarem faz toda a diferença, né?
Você pode ter a posse de bola e ficar lá tocando que nem a seleção espanhola fez no primeiro jogo, né? Aquela posse de bola inútil e sem objetivo, né? No segundo também, né, Simone? O segundo também, verdade, né? E mantém aquela posse de bola, fica rodando a bola e fala assim, Fio, ok, você vai ficar com essa bola, mas o que você vai fazer com a porcaria dessa bola, sabe? Não chuta, não tem infiltração, não tem objetivo, fica aquela coisa tocando para os lados. E aí você vê a mudança, né? A Alemanha nesse jogo com Portugal, nossa, o volume de jogo, a intensidade, como ela subia, a velocidade é totalmente diferente. Mesmo que os números sejam semelhantes, mas a forma que você coloca, né, que você aplica isso, né? Então, assim, acho que foi muito legal ver a Alemanha voltar a ter esse ritmo. Espero que não seja apenas um brilho, né, e que seja contínuo nessa Euro, né? Foi muito bom ver esse jogo da Alemanha, deu um novo respiro aí. E quem sabe, né? Contra a Hungria. Eu espero que ganhe da Hungria, porque precisa ganhar de fascista, né? Por favor. Pois é, e você falou vários... Diga, Vitor. Não, vai lá. Não, na hora de falar do jogo da Hungria. Eu ia falar do jogo da Hungria e vou falar do jogo da Hungria. De fato, vários números foram parecidos, né, Simone? Mas acho que tem um que mostra um pouco a diferença da atuação entre a atuação contra a França e a atuação contra Portugal. 7 finalizações da Alemanha contra Portugal foram no alvo. Contra a França, só uma. A qualidade, digamos assim, das finalizações da Alemanha nesse sábado foi muito maior, foi muito superior. É um indício de como a Alemanha produziu melhor nessa partida. E falando... Só para representar isso, Guilherme, os expected goals da Alemanha, né, os gols esperados, eu não tenho o número exato aqui, mas eu acho que mais do que dobraram. Acho que contra a França foi 1, pouquinho e agora contra Portugal foi 2,3, algo parecido com isso. Né? Então os gols esperados praticamente dobraram. Acho que isso é muito reflexo dessa qualidade da finalização também, né? E um ponto também da gente ver é que nem o jogo contra a França, o quanto o Kai Havertz foi nulo, assim, e a diferença que ele se colocou nesse jogo contra Portugal, né? Então, assim, fez a diferença, porque ele era um dos jogadores que estava lá na frente, né? O grande mérito da Alemanha acho que o grande mérito da Alemanha, com o Havertz, justamente, com o Miller, com o Gosens, com o Kimmich e com o Gnabry, foi estar sempre em vantagem numérica ali na frente, né? Era a linha de 5 do ataque da Alemanha contra a linha de 4 de Portugal. Essa vantagem numérica que deu uma grande vantagem para a Alemanha e que não existiu contra a França. Apesar da França ter usado uma linha de 4 também, as chegadas elas foram muito menos contundentes. E acho que a grande diferença nisso aí é a ajuda que os caras de frente dão na defesa, né? Pô, o Griezmann correu muito para marcar no jogo contra a França. O Benzema também, Mbappé dava ajuda de vez em quando. Não, fora contra que tem Portugal, um tal de N'Golo Kanté, que é um cara meio fraco, né? Acho que ele não é muito bom. Né? Tem isso aí também. Pois é, que se né? multiplica em campo. Aí fica difícil. E contra Portugal, eu acho que o time do Fernando Santos sentiu um pouco falta dessa contribuição defensiva dos caras da frente. Diogo Jota, Bernardo Silva, principalmente. Em alguns lances do Gosens, quando ele chegava na área para finalizar, você via nas costas do Gosens um jogador de Portugal desesperado correndo, atrasado na marcação, um jogador de ataque. Claro que a função primordial dele não é defender, mas quando o time está sem a bola, é interessante ele dar essa ajuda também. E é curioso você notar que enquanto o Gosens está chegando na área para finalizar ou dar uma assistência, tem sempre um jogador português desesperado correndo para dar um apoio atrasado na marcação. Eu queria rapidamente voltar para a discussão do Kimmich e do sistema, né, do esquema com 3 zagueiros, porque, vamos lá, eu acho de verdade que o Löw errou absurdamente ao não testar, para começar, não chamar o Miller e o Hummels de volta antes, porque o que eu queria que ele fizesse é que ele testasse de alguma maneira uma linha de 4, de repente até chamando antes o Volland também como centroavante e o Miller atuando como ele atua no Bayern de Munique. Né? Basicamente você replicar o esquema do Bayern de Munique que muita gente está acostumado. Né? E aí de repente você coloca ali no meio campo o próprio Kimmich e o Goretzka
coloca o Miller como meia, Gnabry e Sané nas pontas, e aí você não tem um Lewandowski, então vai de Voland mesmo. Né? O Lowe errou, inclusive, em não testar isso antes da Euro, na minha opinião. E eu vi, inclusive, gente defendendo que ele fizesse isso agora na Euro. Né? Assim, tenta replicar o Bayern, porque aí os encaixes eles são mais... Foi até uma discussão que eu tive com o nosso amigo Rainer. Abraço para ele, se ele estiver ouvindo. Aproveita os encaixes do Bayern de Munique, bota o Kimmich no meio, bota o Goretzka no meio, apesar do Goretzka estar machucado. É um pensamento legítimo. Né? Só que, por outro lado, você, nesse caso, você tiraria o encaixe justamente do Gosens, que foi o grande nome da partida. Né? Porque o Gosens joga, a Simone pode dizer melhor que eu, o Gosens joga como um ala. A Atalanta joga com 3 zagueiros e o Gosens joga como um ala chegando lá na frente. Né? Uhum. Então, se a Alemanha atua com uma linha de 4, sabe-se lá se o Gosens ia ser capaz de fazer o que ele fez. Né? Tem essa questão também. Se você puxa o Kimmich para o meio campo, para começar, para atuar com Kimmich e Goretzka, você vai tirar o Toni Kroos? Você vai tirar o Gundogan? O Gundogan ainda pode atuar na linha de 3 ali da frente, mas vai assumir porque vai tirar o Toni Kroos? Né? Não é simples. Fora que quem entraria para jogar na direita no lugar do Kimmich? A perda seria muito... A verdade é que a perda é menor no meio campo quando o Kimmich não joga por lá do que quando ele joga pela direita. Né? Porque quem entraria no lugar do Kimmich seria o Klosterman, que já é uma perda muito grande. Mas o Klosterman se machucou. Ainda seria um jogador da posição que poderia exercer essa função até relativamente bem, mas ele se machucou. Então, ia colocar o Emre Can por ali, ia colocar o Ginter. Assim, eu não acho que seria a melhor opção. Então, acho que dentro de tudo que aconteceu, talvez até saindo um pouco do muro, não que eu vá morrer com essa convicção, com essa ideia, mas no momento talvez seja melhor manter o Kimmich na ala e o esquema com 3 zagueiros. É o que eu falei, não morro com essa convicção, mas acho que ela tende a funcionar melhor. Os próximos jogos, obviamente, podem me provar o contrário. Dilema interminável esse. Sinto que teremos ainda muitas edições do Chucrute FC debatendo onde é melhor o Kimmich jogar, mas o que importa é que nas duas ele consegue render muito bem. E Simone, defensivamente foi um jogo bem tranquilo, né, para a Alemanha. Portugal decepcionou de certa forma, porque pouco ameaçou o Manuel Neuer, não fez quase nada entre o primeiro e o segundo gols. Ali, quando Portugal estava em vantagem no placar, tinha oportunidade de contra-atacar eventualmente, não usou essa arma praticamente, pouco ameaçou os zagueiros da Alemanha, e mesmo quando estava atrás do placar, Portugal não exerceu uma pressão realmente grande, apesar do segundo gol marcado em uma bola parada, apesar da bola na trave do Renato Sanches. Você nunca sentiu a Alemanha extremamente ameaçada na partida. Pelo menos foi a minha impressão. Queria ouvir de você o que você achou dessa parte defensiva da Alemanha, que acho que foi tranquila nessa partida. Não, concordo com você, Guilherme. E é interessante a gente ver de Portugal, né, que tá lá o Cristiano Ronaldo hoje, ele joga muito como centroavante, até pelo avanço da idade e tudo mais, e em Portugal eles colocam mais como centroavante. E aí depois a gente tem as pontas, né, que aí vem o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, que são jogadores que têm, como a gente pode dizer, tem um apoio muito grande, né? Se fala muito desses dois jogadores, né? O Bernardo joga no Manchester City, do Guardiola, o Bruno Fernandes no Manchester United, apesar dele fazer 500 gols de pênalti, né? Eu não sei, eu senti que parecia assim, eles não conseguiram criar. Eles não conseguiram encontrar brechas. Eu acho que é importante a gente falar da evolução do Rudiger, né, como zagueiro. Né? Ele sempre foi um zagueiro um tanto questionado. Eu várias vezes já critiquei o Rudiger mesmo. Mas o crescimento dele, a evolução dele, o que ele jogou, assim, ontem principalmente, ele jogou assim, absurdo. O Hummels, acho que, apesar daquela falha contra a França, né,
é cruel, mas assim, a gente sabe da qualidade do Hummels, ainda que na questão de velocidade, nunca foi uma coisa do Hummels, né? Ele nunca foi um zagueiro rápido, e hoje muito menos, né? Então, mas ontem não teve essa necessidade, né? Apesar do primeiro gol ter sido de um contra-ataque muito bem colocado e muito rápido, ao restante do jogo não teve esses contra-ataques assim que exigisse tanto do Hummels correr, da defesa, né? Eu acho que aí me cabe a crítica às substituições do Joachim Löw naqueles 16 minutos do segundo tempo. Ele começou uma coisa de substituir os melhores jogadores, e aí eu vou falar especificamente da defesa que a gente está falando. Ele tirou o Hummels, colocou o Henrique. Só um detalhe, Simone, sobre isso, foi mal te interromper, mas só esclarecendo assim, esses jogadores, eu não tô... Você pode falar melhor das substituições em si, mas esses jogadores, eles meio que estavam baleados, né? Não estavam exatamente machucados, mas tem uma questão física aí, não foi exclusivamente uma questão técnica e tática, foi mais física do que qualquer outra coisa. Eu também questiono quem foi colocado e como que o gol se ajeitou quanto a isso. Mas só detalhando que assim, teve aí uma questão física. Não, sim, mas eu levanto até a questão do Hummels, que ele saiu e foi colocar gelo, mas aí foi lá e colocou o Henrique, que eu faço até uma pausa, porque o Henrique de zagueiro é tipo um dia bom e 3 ruim, cara. Entendeu? É um bom e 3 ruim na zaga, entendeu? Então, assim, eu não confio no Henrique como zagueiro. E ele põe o Henrique. E aí a gente vê que Portugal começou a encontrar mais espaços, né? Ele tirou o Gosens também, mas aí eu vou pontuar mais nesse ponto. E aí a gente vê que ele sentiu a falha, porque aí ele vai lá e coloca o Niklas Süle, né? Ele foi lá e põe o Süle, né? E traz o Henrique mais para frente, né? Um pouco mais lá como volante de contenção, volante, que seja. E retorna os 3 zagueiros, né? Então, assim, então por que você não tirou o Hummels e pôs já o Süle, né? Foi lá e pôs o Henrique. Essa mania de criar que o Henrique é zagueiro, gente, pelo amor de Deus, não. Ele é um bom pitbull, pode dizer que ele é um bom pitbull lá, volantão, assim, mas não põe de zagueiro. Então, assim, Portugal se viu perdida. O Fernando Santos, o técnico de Portugal, ele tava muito assim, parecia que ele falava e os caras não entendiam. Então, assim, acho que foi um grande jogo da Alemanha e fica aí para se apresentar contra a Hungria, que é uma seleção abaixo, né? Mas no histórico atual da Alemanha, né? Melhor não dar chance para o azar. Pois é, vamos já falar então sobre essa partida da terceira rodada da fase de grupos contra a Hungria. Mas antes disso, eu só queria abrir um parêntese aqui nessa nossa discussão para falar sobre algo que é, de certa forma, um assunto extra-campo, mas que é muito importante também, porque nas últimas horas surgiu a informação de que a UEFA estaria investigando a abraçadeira de capitão do Manuel Neuer. E qual é a questão aí? O Manuel Neuer, nos 2 primeiros jogos da Euro, usou a abraçadeira de capitão dele nas cores do arco-íris, para celebrar a diversidade. Só que aí a UEFA resolveu abrir uma investigação contra isso, e aí a única pergunta que eu tenho é: a UEFA não tem mais o que fazer? Por que diabos a UEFA vai precisar investigar um negócio desses? É impressionante o que, em vez de a UEFA estar preocupada em melhorar os protocolos da saúde dos jogadores, para pensar em não repetir casos como o do Eriksen no início dessa Euro, em vez de pensar em iniciativas que realmente contribuam para evoluir o futebol e que contribuam para o jogo, impressionante pensar que na UEFA ainda existam ideias tão retrógradas e tão absurdas a ponto de querer banir uma abraçadeira de capitão, a ponto de querer investigar o uso de uma abraçadeira de capitão só porque ela tem as cores da bandeira do arco-íris. Eu até vi no Twitter uma sugestão e acho que ela deveria ser aplicada, é uma ótima ideia. A Allianz Arena, que já fez isso algumas vezes em datas celebrativas, né,
poderia até se decorar, se pintar com as cores do arco-íris para o jogo contra a Hungria. Não é uma má ideia. E até durante a gravação do podcast eu vi que a própria DFB divulgou um tweet dizendo que a UEFA encerrou as investigações em relação à braçadeira de capitão do Manuel Neuer. Menos mal, mas espero que a situação não se repita. Vitor, qual que é a sua expectativa sobre esse jogo, para esse jogo contra a Hungria? O que a gente pode esperar dessa partida pela terceira rodada? Porque nesse grupo não tem ninguém classificado e também não tem ninguém eliminado. A própria Hungria chega viva. Bom, vamos lá. Vou até então, já que você falou de toda essa questão fora do campo, eu vou começar por ela também, né? À vontade. Bom, a gente sabe muito bem que a UEFA é uma instituição corrupta, que só pensa no dinheiro, que passa pano absurdamente para casos de racismo. Agora, passar pano para homofobia, acho que é a primeira vez, viu? Porque eu confesso que eu não lembro de nenhuma, assim. Eles não estão nem mais passando explícita. pano, né? Porque eles que estão fazendo a sujeira, no caso. Bom, pior que é verdade. Nesse caso, eles que estão fazendo sujeira. Bem lembrado, né? Cara, assim, não tenho o que falar. Diga, Simone. Não, continua, depois eu falo. Pode continuar. Não, e assim, isso ao mesmo tempo, e aí já até entrando nesse prognóstico, né? Ao mesmo tempo que a torcida húngara fez cânticos racistas e homofóbicos no estádio, com apoio lá ao Bolsonaro da Hungria, né? Que é o Orbán. Enfim, Não confundir com o zagueiro do Leipzig. Não confundir com o zagueiro do Leipzig, bem lembrado. Não estamos falando de Willy Orbán, estamos falando de Viktor Orbán, presidente da Hungria, tá? Obrigado, Guilherme. Enfim, que é o Bolsonaro lá deles. Aliás, não é coincidência que a Arena de Budapeste esteja com 100% do público, né? Tudo bem que na Hungria a vacinação está avançada, mas tem outros países que a vacinação está avançada e não tem 100% do público. Isso vai muito de uma decisão política lá do presidente. Enfim, enquanto a UEFA não olha para esse tipo de coisa, a UEFA olha para a braçadeira de capitão do Manuel Neuer. Assim, é inexplicável, né? Não tem nem o que dizer. Né? A Simone até falou ao longo do cast que bater em fascista é bom, né? Só que concordo plenamente com isso. Não só é bom, como é obrigação. Mas só um detalhe para a gente tomar cuidado e não generalizar a Hungria, taxar a Hungria como um país fascista, né? Porque a gente tem um presidente que é fascista, né? Dizendo com todas as letras. A gente, que eu digo Brasil, eu não gostaria que um alemão chegasse e me dissesse que o Brasil é um país de fascistas. Eu até entenderia, talvez até concordaria dele torcer contra o Brasil por causa do governo que a gente tem hoje, né? Porque infelizmente o governo representa o país. Mas assim, não generalizemos, por favor, porque eu tenho certeza que na Hungria tem uma resistência muito grande a esse cara que está lá. Enfim. Então, ok, vamos bater nos fascistas. Aliás, dando nomes, né? O próprio Peter Gulaksi, eu acho que já foi esse ano, mais ou menos, ele se envolveu numa polêmica porque, voltando para a homofobia, né? Porque ele defendeu ele defendeu, não, ele fez alguma postagem, né, uma declaração anti-homofóbica, ou seja, de maneira muito correta, lembrando que o Peter Gulaksi é goleiro da Hungria e goleiro do Leipzig, e de certa maneira criticando o governo do Viktor Orbán, e ele está lá jogando pela Hungria, entendeu? Então, assim, de alguma maneira ele faz parte dessa resistência que eu acabei de citar. Então, no caso do Gulaksi, por exemplo, eu só quero que a Alemanha ganhe porque eu torço para a Alemanha, e não porque a Hungria é um país de fascistas. Né? Mas, enfim. E aí, indo para o campo, cara, assim, a Hungria, obviamente, é o time mais fraco do grupo, é o time que, em teoria, todo mundo ganharia com uma certa facilidade, mas a gente viu que a França não conseguiu fazer isso. Né? E aí, cara, assim que o jogo contra Portugal acabou, me veio na cabeça muito a Copa de 2018, né? Porque a Alemanha perde para o México na primeira rodada, jogando muito mal, aí ganha da Suécia,
E aí, quando todo mundo pensou, ok, de virada, com aquele gol do Toni Kroos, né? Que ninguém esquece. Portugal agora. Assim como contra o Portugal agora. E aí, quando todo mundo pensou, inclusive os alemães, já não, tudo bem, fizemos uma estreia ruim, não conseguimos ganhar da Suécia, aos trancos e barrancos. Agora, contra a Coreia do Sul, a gente vai ganhar e vai avançar para a próxima fase, né? E aí, enfim, veio o que veio. Então, calma lá, que não é bem assim. Né? Tem um jogo para jogar, a Alemanha, obviamente, é a favorita, é o time mais forte, mas não são favas contadas. A Hungria tem um time muito pior do que o da Alemanha, tem, mas também não é um time de se jogar fora. Tem o Gulaxi, que a gente acabou, para mim, é o segundo melhor goleiro da Bundesliga, só atrás do Neuer. O próprio Urban é um bom zagueiro. Né? Assim, a Hungria não é um time completamente de se jogar fora. Tá? Então, cuidado com isso. E a França já mostrou nessa rodada que, sim, tem que tomar cuidado com a Hungria. Mas a Alemanha é favorita e tem tudo para, pelo menos, passar de fase, ganhar essa partida e passar de fase, ao menos no segundo lugar do grupo, dependendo lá da partida entre França e Portugal. Pois é, Simone, a gente até esperava que nessa terceira rodada a Hungria chegasse com poucas perspectivas de classificação, né? Mas acho que esse empate contra a França, da forma como aconteceu, acaba animando um pouco o lado húngaro. A Alemanha deve encontrar um adversário complicado dentro daquele cenário que a gente já viu nos dois primeiros jogos, mais ou menos. Claro que são adversários com indivíduos totalmente diferentes, mas a Alemanha novamente vai ter um pequeno ataque contra a defesa, vai ter que encontrar armas para desbloquear uma defesa fechada. Exato, eu acho que sempre se colocou, né, quando saiu o sorteio desse grupo, né, o grupo da morte, a Hungria vai lá dar um passeio, né, e na verdade acabou que esse resultado contra a França, né, deu um respiro, deu uma sobrevida para eles, né, e a oportunidade de, tipo, a gente não... França, a gente tem França e Portugal, que né, a gente vai ter a reedição da final da Euro de 2016, né, que foi na França, e Portugal ganhou em cima da França, né, então tem um pequeno simbolismo aí, né, e é um jogo de classificação, né, e classificar entre o primeiro e o segundo faz toda a diferença, e a gente também tem a briga de melhores terceiros, né? Acho que todo mundo acredita que um dos 4 melhores terceiros dessa Euro sai desse grupo, né? E isso faz toda a diferença lá no chaveamento, né? Das oitavas. Então, acho que vale aí ficar. Foi um bom jogo da Alemanha contra o Portugal, mas todo cuidado é pouco. É bom sempre lembrar que a Alemanha perdeu da Macedônia. É sempre bom lembrar, gente. Perdeu da Macedônia. Então, assim, né? Vai que dá ruim. Então, tem que trabalhar a mente, entrar em campo, fazer um bom jogo, que nem fez esse contra Portugal. E ao final da Alemanha desacreditada, quem sabe cravar o primeiro lugar do grupo, né? Seria muito bom para a Alemanha em questão de classificação e de chaveamento. Vitor, para a gente fechar essa edição do Chucrute FC, como que foi a Bundesliga ao longo da última semana, ao longo dessa segunda rodada? Eu acho que é a hora que a gente falou aqui tanto de seleção alemã, né? Aí é a hora que a gente acaba falando de jogadores da Bundesliga nas outras seleções. Nessa segunda rodada, a gente viu basicamente a Série A se destacando muito. Uma liga defensiva, né? É bom lembrar que é uma liga defensiva, né? Com bastante ironia da Simone. Enfim, a Série A se destacando muito. Acho que muito na aba da Itália também, né? Mas o próprio Gosens, né, acabou se destacando e joga na Série A, enfim. Então, a Série A realmente foi muito bem e ultrapassou a Bundesliga. A Série A agora tem 25 pontos, né? Eu estou chamando de pontos porque seriam gols mais assistências. E a Bundesliga também, assim, foi bem, né? A gente acabou de ter, na verdade, eu não atualizei ainda os números dos jogos de hoje, né? Então a Série A provavelmente vai ter mais golzinhos aí, porque a Itália ganhou com um gol do Pessina, que joga na Atalanta.
Mas a Bundesliga também, só na partida de hoje foram 3 assistências do Zuber, que joga no Frankfurt, né? Mas a gente teve, por exemplo, mais uma vez o Schick fazendo gol, o Forsberg fazendo gol. Na própria Hungria, né, a adversária da Alemanha, a assistência para o gol contra a França foi do Roland Salai, jogador do Freiburg. Né? Não confundir com Adam Salai, atacante do Mainz, que são 2 jogadores da Hungria, mas quem se destacou nessa partida foi o Salai do Freiburg. Então a gente tem alguns nomes interessantes, né? Jogando por outras seleções que são da Bundesliga. Então, só passando os números, como eu falei, acabou que eu ainda não atualizei os números de hoje, mas eu posso dizer o seguinte: a Série A tem 26, porque eu já estou computando esse gol do Pessina. A Premier League, o Shaqiri fez 2 gols hoje, então chegou a 20, e a Bundesliga, com essas 3 assistências do Zuber, foi a 24, então tá uma briga boa aí entre Série A, Bundesliga e Premier League, muito na frente das outras, assim, muito na frente das outras. Ou seja, a La Liga, que é uma das grandes ligas, né? Ao menos nesse momento, são só 3 gols nas assistências da Liga Espanhola. Esse é o peso de não ter a Argentina na Euro, hein? Brincadeira. A própria seleção da Espanha também não está contribuindo muito, não está produzindo muitos gols e assistências na competição até aqui. Bom, e assim a gente encerra mais uma edição do Chucrute FC, edição em que falamos muito sobre o jogo entre Alemanha e Portugal, com a vitória alemã por 4-2. Já antecipamos um pouco o que pode acontecer nesse Alemanha e Hungria, que define o caminho das 2 seleções nessa UEFA Euro. Vamos aguardar então o que acontece na rodada decisiva desse grupo F, o chamado Grupo da Morte, que ainda não tem nenhum classificado e ainda não tem nenhum eliminado. Tudo será definido na última rodada. Muito obrigado, Simone, muito obrigado, Vitor, pelas análises e pelos comentários. Muito obrigado também a todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.